querido, muito obrigado pela bondade do Senhor sobre nós. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de podermos te louvar e agora, Pai, de meditar em Tua Santa Palavra. Pedimos a direção do Teu Santo Espírito e a iluminação dele sobre a vida de cada um, para que todos possam compreender e viver segundo a Tua Palavra para a glória do Teu Santo Nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, pelos cânticos, vocês têm uma ideia do que nós vamos falar hoje à noite? A volta de Jesus. Muito bem. É um tema bastante conhecido da igreja e que tem que ficar cada dia mais bem conhecido, porque nós vivemos esperando esse grandioso dia, né? A volta de Cristo, a ressurreição do Senhor Jesus já aconteceu no passado e agora estamos aguardando o grande dia da nossa ressurreição. Irmão, mas nós não morremos ainda, né? Interessante, né? Nós não morremos ainda. E como esperamos a nossa ressurreição? Se Jesus não vier, até a nossa morte nós vamos morrer, vamos para a sepultura. E vamos ser ressuscitados no dia da ressurreição dos salvos. Porque tem duas ressurreições, né? Dos salvos e dos perdidos. Certo? Daniel fala sobre isso. Então, nós temos essa confiança em Cristo que ressuscitaremos no dia da ressurreição dos salvos. Não porque merecemos, mas porque Cristo fez toda a obra por nós. E Ele merece ser adorado e merece a nossa confiança nele. O fato de confiarmos que Jesus irá nos ressuscitar é uma forma de glorificar o nome de Deus, porque Ele fez essa obra por nós. Ele fez a obra da salvação por nós, provando o poder sobre a morte quando ressuscitou. Então, o mínimo que podemos fazer é entregar nossas vidas a Ele e também confiar que Ele irá nos ressuscitar para a salvação, ou seja, para a glória eterna. Que a salvação é no momento que você crê em Cristo. Nós não vamos falar sobre a ressurreição dos perdidos hoje, certo? Vamos falar sobre a ressurreição dos salvos. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 1, é um capítulo extenso. Eu não vou me aprofundar em cada versículo, nós vamos fazer um panorama para tentarmos chegar até o final do capítulo. São 58 versículos, então leva bastante tempo se nós formos nos aprofundar em cada versículo. Então vamos fazer uma leitura um tanto panorâmica e a compreensão sobre a ressurreição. Os irmãos lembram das consequências de não se crer na ressurreição? A consequência de crer na ressurreição, qual é? A consequência de crer na ressurreição, qual é? A salvação. Essa é a consequência de você crer na ressurreição. E a consequência de não crer na ressurreição? Ou as consequências? Uma delas a perdição, né? A morte eterna, certo? Então, são consequências de não se crer na ressurreição. Infelizmente, a pessoa que não crê na ressurreição, ela vai sofrer consequências. Não é só o simples fato, eu não creio nessa baboseira de Bíblia, de crente. Bom, cada um tem a liberdade para escolher, Deus não obriga ninguém a fazer nada. Ele dá a liberdade para o ser humano escolher, fazer suas escolhas, mas cada escolha tem a consequência. Nós vimos a consequência de crer na ressurreição é a salvação, e a de não crer, perdição, certo? Então, tem consequências. As nossas decisões, as nossas crenças têm consequência. Aquilo que eu creio ou não creio, não é pelo fato de eu não crer que eu não provarei das consequências da incredulidade. Tem sim consequências. Então, o nosso tema de hoje é sobre a ressurreição. E não tem como falar da ressurreição, senão falar da volta de Cristo, do dia em que Ele virá. Eita, irmão, então hoje nós vamos ficar sabendo o dia que Jesus vai voltar, né? Não. Ninguém pode dizer o dia e nem a hora, certo? É como um abrir e fechar de olhos, né? É muito rápido e ninguém sabe o dia e nem a hora. Nós não temos essa autoridade para dizer o dia. Irmão, mas tem pessoas que dão a data que Jesus vai voltar. Problema delas.
porque elas estão erradas. Deus não deixou essa autoridade para os homens. O próprio Cristo disse: só cabe ao Pai, né? Só o Pai sabe. Então Deus é quem sabe o dia que Ele vai enviar o Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. E assim automaticamente ressuscitar os que estão mortos em Cristo, os que morreram crendo no Senhor Jesus. Capítulo 15, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. É o que eu estou fazendo nessa noite. Nós já ouvimos sobre a ressurreição. Então, irmão, para que ouvir de novo? A gente não já ouviu? Paulo fazia isso, ele fazia lembretes de algumas doutrinas muito essenciais para a vida cristã. Dentre elas, a ressurreição. Dentre elas, a volta de Cristo. Então, são doutrinas importantíssimas para a nossa vida cristã. Essa doutrina é tão importante, irmãos, que às vezes nós estamos desanimados na vida cristã, ou seja, na vida nesse mundo, sofrimentos, tribulações, perseguições. Mas quando lembramos da volta de Cristo, da nossa ressurreição, nos dá um ânimo, uma alegria. Então, por que isso traz uma alegria? Porque nos lembra que aqui é tudo passageiro, que a vida aqui vai passar, que os sofrimentos vão passar, as perseguições vão passar, os desânimos na vida vão passar. Então, quando se estuda sobre a ressurreição e a volta de Cristo, você cria aquele ânimo. E isso é importantíssimo para a vida cristã nesse mundo. Precisamos aprender a brilhar a luz de Cristo e mostrar para as pessoas a alegria da salvação, a alegria de se servir a Deus, de seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. Como que um crente vai pregar para um descrente? Com tristeza. Como que você vai falar de uma boa notícia? Triste. Você já deu uma boa notícia para alguém triste? Uma boa notícia com semblante triste? Você já fez isso? Não tem sentido, não é coerente, não tem lógica no negócio desse. Rapaz, que coisa boa. Eu vou viajar. E aí, essa viagem é boa ou é ruim? Pelo semblante. É ruim, não? Então, a nossa feição vai falar mais do que as palavras. Então, como que eu vou dizer, rapaz, é tão bom crer em Jesus, rapaz, que quando a gente morrer, a gente vai para o céu. Vocês vão pensar o quê? Rapaz, o céu deve ser muito ruim, que esse cara tá uma tristeza só, né? Então, nós precisamos ter esse brilho no olhar, quando vamos pregar o Evangelho para as pessoas. E na nossa própria vida. Nós vimos isso ontem à noite, no estudo de ontem à noite, lembram? Ontem à noite a gente viu sobre isso, o que a nossa sombra está projetando, né? Precisamos entender isso, qual evangelho estamos escrevendo com a nossa vida, como que as pessoas leem a nossa vida, faz parte da vida cristã. Então nós precisamos nos alegrar em Cristo, pedir essa alegria da salvação para nós. E a doutrina da ressurreição, da volta de Cristo, traz essa alegria, esse ânimo. Por isso que Paulo disse isso, né? Venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Qual é o evangelho? Está aqui, ó, em 2 versículos. Paulo diz, eu vos entreguei o que também eu recebi. O evangelho que eu recebi, eu estou entregando para vocês. Morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. 3 pontos essenciais no evangelho. O que eu preciso pregar para as pessoas entenderem a salvação? Morte, sepultamento e ressurreição. Acabou. Irmão, e onde ficam as boas obras? Onde fica guardar o sábado? Onde fica fazer por onde merecer? Onde fica tal, tantas outras coisas que as pessoas ensinam como se fosse ajudar na salvação. Qual foi o evangelho que Paulo recebeu? Morte, sepultamento, ressurreição. Qual o evangelho que ele estava entregando? Morte, sepultamento e ressurreição. Simples assim. O evangelho ele é simples. O ser humano é que complica as coisas.
E aí quer colocar vários adereços, coisas a mais, adicionais à salvação. Esse não é o evangelho que foi anunciado. E apareceu a Cefas, que é a Pedro, e depois aos 12. Depois da ressurreição de Cristo, ele apareceu a Pedro, aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Essa palavra dormir não é o sono da morte. Como eu acreditava isso no passado, quando era criança, ali, adolescente, não conhecia o evangelho ainda, e frequentava igrejas, mas não conhecia o evangelho. E aí eu achava que era assim, a pessoa morreu, vai para a sepultura, aí fica dormindo lá. Fica dormindo. Até o dia que Jesus vier nos buscar. Vem a ressurreição, aí eu vou acordar, opa, que beleza, eu estou aonde? Eu estou ressuscitando agora, que beleza, vou para o céu. Não é assim. Esse não é o sono da morte. Quando ele diz, porém, alguns já morreram, já estão mortos. Dormir significa o que aqui? Morrer. Alguns já dormem. Ele diz, quando Cristo ressuscitou, ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, no momento em que Paulo estava escrevendo essa carta aos Coríntios. Porém, está falando de vida, não é não? A maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já morreram. Está falando de vida? Na língua portuguesa, o porém é o que significa o quê? Faz parte de qual classe gramatical? As conjunções, não é? E é uma conjunção adversativa. Vai trazer uma ideia contrária ao que está sendo falado antes. A maioria sobrevive, estão vivos. Porém, o contrário de vida é o quê? Morte. Entenderam? Então, essa palavra dormir significa morrer. Alguns estavam vivos, mas outros já haviam morrido. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Eu vou só explicar a questão da morte, para poder não ficar aquela dúvida. Irmão, então como é que acontece, né? Eu disse que eu pensava que a pessoa morria e ficava dormindo na sepultura até o dia da ressurreição. Não é assim. A pessoa quando morre, o que vai para a sepultura? O corpo. E o espírito vai para a presença de Deus. Certo? Vai para a presença de Deus. E fica lá, vivo, vivinho da Silva. Não fica morto. No dia da ressurreição acontece o quê? O corpo vai ser ressuscitado e transformado. Eu estou adiantando, mas está escrito aqui no capítulo 15. Estou só adiantando para não ficar aquela dúvida, né? E o que acontece? Se a pessoa não fica dormindo na sepultura, acontece o quê? Ela está viva na presença de Deus em espírito. No dia da ressurreição, o corpo ressuscita, é transformado num corpo glorioso, aí se encontra com o espírito. Aí, para sempre na presença do Senhor. Agora, em carne, não mais somente em espírito. Certo? É isso que acontece. E aí nós poderíamos falar de vários textos para embasar essa doutrina, certo? Por questão de tempo, a gente não vai falar sobre isso, né? E os que não morrem em Cristo, os que morreram incrédulos, o que acontece? O espírito deles vai para o inferno e fica sendo atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Eu não vou abrir o texto, mas quem conhece o texto sabe. Como eu posso embasar isso? Em qual outro texto? Porque doutrina nós formamos com vários textos. Não posso formar uma doutrina num versículo só. Então eu tenho Hebreus 9, 27, que diz que depois da morte segue o juízo. Tenho também a parábola do rico e Lázaro. E quando o rico morre, ele vai para o inferno, em tormentos. O próprio rico reconhece que estava sendo atormentado. E Lázaro, que creu, é a representação das pessoas que creram, foi para o céu e estava sendo consolado lá no seio de Abraão. Então, vou citar só esses dois, certo? Para a gente entender que o que acontece, né, com aqueles que morrem, tá bom? Versículo 9 diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. E vou complementar a pergunta da irmã, né? Eu falei só do espírito do que não creu, vai para o inferno, fica lá. E a ressurreição dos perdidos? Vai ter o corpo ressuscitado, também transformado, mas não um corpo glorioso. É um corpo incorruptível,
ou melhor, é um corpo imortal, indestrutível, certo? O incorruptível e imortal é para o céu. O incorruptível no sentido de não pecar também, certo? O corpo do perdido, ele vai ser ressuscitado e vai ser transformado em um corpo indestrutível. Por quê? Porque ele tem que ser queimado eternamente sem virar cinza. Deu para entender? Que o nosso corpo hoje, se ele entrar no fogo, ele vira cinza, né? E aí continua sofrendo? O corpo continua sofrendo? Não, virou cinza. Mas o corpo do inferno não vai virar cinza e vai sentir a dor de ser queimado para sempre. É isso que acontece. Vai ser ressuscitado, encontra com o espírito que está lá em tormento, já é aprisionado no inferno. Aí vai para o inferno, agora para o lago de fogo, em corpo, em carne, sentir o sofrimento lá do fogo e do verme que não morre, para todo sempre. Certo? Deu para entender? Pois bem, versículo 10 diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Aqui é quem está falando? Só para vocês não se perder, né? Que às vezes eu abro os parênteses. Quem está falando aqui? Paulo, muito bem. Paulo está dizendo: pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E aí Paulo estava combatendo a crença de alguns de não crer na ressurreição. Se a gente prega, né, sobre que Cristo ressuscitou, como é que você diz que os mortos não ressuscitam? Faz sentido? Não. Aí ele diz: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Presta atenção no se. Paulo não está dizendo que Cristo não ressuscitou. E Paulo também não está dizendo que não há ressurreição de mortos. Paulo está dizendo se não há ressurreição. Que era o que alguns estavam crendo lá. Não, os mortos não ressuscitam não. Então, se não tem ressurreição, vamos raciocinar comigo. Paulo está chamando a atenção da igreja para pensar com ele. Vamos pensar um pouco. Se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, olha o efeito dominó. Se Cristo não ressuscitou, as consequências, que eu perguntei no início, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Então estamos pregando em vão e as pessoas que estão dizendo que creram estão crendo em vão. Se Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou é porque não há ressurreição. E aí você vê o problema de não crer na ressurreição. A pregação é vã, a pregação do evangelho se torna vã se não há ressurreição. E também a fé das pessoas é vã, é sem sentido, se não há ressurreição. Se, né? E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Ele faz um trocadilho aqui que a gente às vezes fica embaralhado, né? Para entender. Mas é o que ele está dizendo, Deus não disse que Cristo ressuscitou? Não disse? Sim, ele disse. Mas se os mortos não ressuscitam, aí nós estamos dizendo que Deus está mentindo. Está vendo o tamanho do problema? Porque quem disse que Cristo ressuscitou foi Deus. Se eu não crer na ressurreição, eu estou dizendo que Deus é mentiroso. E como que eu quero ir morar no céu com um Deus mentiroso? Faz sentido? Não. Você moraria, sabendo que uma pessoa é mentirosa, moraria com ela? Confiaria nela? Não. Então como você vai confiar num Deus que está mentindo? Se os mortos não ressuscitam, Deus é mentiroso, porque Deus disse que Cristo ressuscitou. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, aí ele vai repetir as consequências. É vã a vossa fé e ainda estáis perdidos, como o irmão falou. Ainda permaneceis nos vossos pecados. Não tem perdão para os pecados. Se Cristo não ressuscitou, não tem perdão. Quem vai perdoar os pecados? Em nome de quem? Nós vamos fazer uma procissão, caminhando a pé, no meio do sol quente, para pagar os nossos pecados? Não paga. Não paga. Por que não paga? Porque os nossos pecados ofendem a um Deus eterno. Então nós precisaríamos pagar eternamente pelos nossos pecados. E nós não conseguimos pagar eternamente, porque nós somos mortais. É impossível aos homens. Cristo disse, quando perguntou, quem pode ser salvo? É impossível aos homens. Mas para Deus tudo é possível.
A gente geralmente usa esse texto para dizer assim, não, Deus pode fazer grandes coisas na minha vida, que para Deus tudo é possível. Mas no contexto, está falando de salvação. Viu? Eu posso aplicar que Deus é poderoso e pode fazer tudo? Lógico, Ele é onipotente. Mas estou só dando a interpretação literal do contexto lá. Os apóstolos perguntam, né, o discípulo, Senhor, quem pode ser salvo? Para os homens é impossível, né? Mas para Deus, tudo é possível. Inclusive a salvação. E ainda mais, ó, não para por aí não, as consequências de não crer na ressurreição. Os que dormiram em Cristo pereceram. Os que morreram crendo em Cristo estão perdidos. É isso que ele está dizendo. Se, né? Se não há ressurreição. É isso que Paulo está dizendo. Olha, aqui são as consequências de não crer na ressurreição. O que aconteceria se realmente não houvesse ressurreição? Ele está dizendo, ó, a fé é vã, a pregação é vã, os pecados não são perdoados, que vocês permanecem nos pecados, os que morreram crendo em Cristo estão no inferno, se não existisse realmente ressurreição, né? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Outra consequência, a infelicidade nessa vida, né? Exatamente. Para outra. Certo? Então, Paulo está trazendo a reflexão para a igreja. Vamos pensar, irmãos. Vamos pensar. Raciocine. Se não tem ressurreição, a vida é infeliz. Você não tem como encontrar felicidade se você não crê na ressurreição. E automaticamente não crê na vida eterna, na salvação. Porque qual foi o evangelho que Paulo pregou, lembram? Morte, sepultamento e ressurreição. Você precisa crer na ressurreição. Para que assim você seja salvo. E encontre essa felicidade. Porque se você vive apenas para essa vida, você não crê na vida pós-morte, você é infeliz. Não, irmão, eu sou feliz, eu tenho dinheiro, tenho casa, tenho carro bom, tenho emprego bom, eu tenho felicidade. Tem não. Porque essa felicidade ela é passageira. É um engano. Um dia a morte vai chegar. E aí como você vai ser feliz depois de morto? Sem ressurreição? Não tem felicidade depois da morte. E aí o que é que você prefere crer? Estou puxando aqui os ganchos como Paulo, trazendo o raciocínio, a reflexão. O que é que você prefere crer? Numa felicidade que você tem certeza que terá um fim, com a morte, vai acabar, você não leva nada. Ou você crê numa felicidade que não tem fim, que é a vida eterna, é a morada lá no céu. Não é? O que é que você escolheria? Ah, tá bom viver aqui 100 anos, ser feliz por 100 anos, tá bom. E o que significa você ser feliz por milhares, bilhares, trilhões de anos? Você sabe contar? Quantos trilhões de anos nós vamos viver lá no céu? Não tem. Eternidade significa ausência de tempo. Por isso que a Bíblia diz que Deus não tem barreira com o tempo. E 1000 anos para Ele é como o dia de ontem. Que não tem barreira com o tempo. Isso é viver eternamente, sem fim, sem fim. Sabe por que às vezes nós temos dificuldade de crer no Evangelho? Na ressurreição, na vida eterna. Sabe por quê? Porque a nossa mente é pequena. Nós somos limitados, né? A nossa mente é pequena. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos. E a nossa mente às vezes não consegue alcançar. E às vezes nós tentamos ser muito assim, científicos, né? Ou racionais demais, no sentido de dizer, não faz sentido. Viver sem fim? Não tem. Não acredito nisso. Ninguém nunca voltou para dizer, é lógico. Quem está no inferno está preso. E quem está no céu não é doido? A voltar aqui e fazer o quê? Ele vai ficar lá mesmo. Vai voltar aqui para a terra. Tu acha que depois que a gente chegar no céu, na presença de Deus, adorando ao Senhor, nós vamos querer voltar aqui? Nem para dar recado para os parentes, homem. Nós vem. Nem que Deus fala assim, não, se você quiser ir na terra lá, pode ir. Vou nada, Senhor. Já estou aqui na tua presença te adorando, na alegria dessa, eu vou voltar na terra para quê?
Não é doido não, quem está no céu não é doido. Ele vai querer ficar lá. E quem está no inferno, às vezes, até tem vontade de voltar. Quem está no inferno tem vontade de voltar aqui na terra. Mas não pode, porque está preso. Irmão, de onde foi que você tirou isso? Que quem está no inferno tem vontade de voltar? A parábola do rico e Lázaro. O rico, Senhor, refresca a língua, que eu estou atormentado nessa chama. Ela queria dizer o quê? Me tira daqui. Me tira daqui. Não pode. Está preso. Você fez suas escolhas. Quando o pai Abraão diz, você recebeu os seus bens na sua vida, quer dizer o quê? Você fez suas escolhas lá na terra, enquanto você estava vivo. Agora não tem mais jeito. Ah, então manda Lázaro dar um recado lá para minha família, para os meus irmãos não virem para cá também. Pode. Ele queria voltar, mas não podia. Queria que alguém que estivesse no céu viesse, também não pode. Lázaro não era doido? Estava lá na presença do papai do céu. Vai lá voltar para a terra, nada, mano. Vai ficar lá mesmo. Então a ilusão, a inocência da pessoa dizer, eu não vou acreditar nesse negócio de eternidade que ninguém nunca voltou. Não vai voltar. Ah, eu preciso de um milagre para quê? Não vai acontecer esse milagre para que você creia no Evangelho. Os milagres eram no passado, antes da Bíblia estar completa, aí aconteciam os milagres para as pessoas crerem. Hoje não precisa mais de milagre, tem a Bíblia. O pai Abraão disse para o rico, olha, eles têm Moisés e os profetas, é só ouvir. Eles têm a Bíblia, escute a Bíblia que aí você alcança a salvação e a vida eterna. Mas se Cristo, esse versículo é a mudança de tudo, né? Ele vem trazendo a reflexão, olha, tal, se Cristo não ressuscitou, se vocês estão certos que não há ressurreição, aí ele vem, desgraça na vida material aqui, desse mundo, e na vida eterna também, é só desgraça. Estou resumindo, viu? Está tudo errado. Mas, de fato, Cristo ressuscitou. É fato, não é uma história contada, uma ilusão, um conto de fada, não. É um fato. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. As primícias quer dizer que Jesus foi o primeiro que ressuscitou para não morrer mais. Porque outros foram ressuscitados na história bíblica, mas morreram de novo. Mas Cristo foi a primícia, né? O primeiro que ressuscitou e não morreu mais. E aí ele também vai ressuscitar os que creram nele, um certo dia, que ninguém sabe esse dia, e esses que serão ressuscitados naquele dia não morrerão mais. Estarão vivos em carne na presença de Deus, porque eles já estão vivos em espírito, né? Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A morte veio por meio de Adão, né? Porque assim como em Adão todos morrem, porque somos humanos, carnais, pecadores, assim também todos serão vivificados em Cristo. A vida está em Cristo. Está falando de igreja? Religião? Está falando de boas obras? Está falando de alguma participação humana para ser vivificado? Não. Vivificado em Cristo. Cada um, porém, por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte é um inimigo. Então você vai se conformar com a morte? Ele é seu inimigo. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho, Jesus, o inicial maiúsculo, referência ao Senhor Jesus Cristo, também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, quem me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam. Entendeu? A vida não tem sentido sem a ressurreição. É isso que Paulo está trazendo a reflexão. Se não tem ressurreição, não faz sentido. Você ouvir o Evangelho, você buscar a Deus e põe a igreja. Por quê? Se não tem ressurreição. Mas olha no versículo 20, não esqueça.
marque esse versículo, 1 Coríntios 15, 20. Marque na sua Bíblia, escreva na porta, no banheiro, em qualquer canto, para você lembrar dele. 1 Coríntios 15, 20. De fato, Cristo ressuscitou. De fato. Então, essa é uma evidência, uma certeza de que há, sim, a ressurreição dos mortos. E você pode, sim, crer nessa ressurreição e alcançar a vida eterna. E aí encontrar o verdadeiro sentido para a sua vida. Se como homem luta em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, a vida perde o sentido. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Preste atenção, irmãos. Paulo está querendo dizer isso. Preste atenção. Vocês estão ouvindo balela de alguém aí, estão pervertendo o evangelho de Cristo. Aquele evangelho que vocês já ouviram, nós já anunciamos, sejam eu, sejam eles. Como Paulo disse, sou eu ou os demais apóstolos. Pregamos, vocês creram, e agora vocês estão desfazendo do que ouviram? Cuidado. As más conversações corrompem os bons costumes. Se você der ouvido a qualquer vento de doutrina, você vai corromper o evangelho que você ouviu. Tornai-vos a sobriedade, como se estivessem loucos, né? Não crer na ressurreição é como alguém que está fora de si. Entenderam? Sobriedade, uma pessoa sóbria, né? Quando a pessoa está muito alcoolizada, ela não está sóbria, não é assim? Muito alcoolizada, ela está fora de si, não é? Tornai-vos a sobriedade, é como se a pessoa estivesse fora de si. Se você não crê na ressurreição, você está fora de si. Como é justo e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Vocês estão aí no meio da igreja, ele está dizendo, mas não têm conhecimento de Deus. Estão dando ouvido a essas doutrinas de não tem ressurreição, mas de fato Cristo ressuscitou. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato. O que semeias não nasce primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Quem já plantou uma espiga de milho? Aqui, levanta a mão. Uma espiga? Foi pegadinha, viu? Inclusive eu levantei também para induzir vocês a... Né? Aí tudo bem, sem problema, tá bom? Não, vocês não estão sendo filmados. Ninguém não planta uma espiga de milho, planta? Não, você planta o grão de milho, o caroço de milho. Quantos caroços? 2, 3, né? Por aí. Tem uns meninos danados que plantam a bacia todinha para ir embora cedo, né? Eu conheço gente que fez isso. Mas você planta 2, 3 caroços de milho e nasce um pé do milho, espigas, 1, 2 ou 3. Eu já vi pés com 3 espigas, tem algumas que saem até mais, mas eu já vi com 3, nos meus olhos. 3 espigas, cada espiga em torno de 600 caroços de milho. Pode ser mais ou menos, não estou dizendo que é tudo assim não, porque depende da variação do milho, né? Então assim, é o que ele está querendo dizer, olha, você vai plantar o simples grão, como caroço de milho ali. Ele está usando o trigo, né? Porque era plantado na época lá. E vai nascer outra coisa. Algo glorioso, majestoso. Entenderam? E assim a ressurreição. Você vai semear o corpo miserável, pecador, corrupto, lá no cemitério. Mas na ressurreição é outra realidade. É um outro corpo glorioso, muito melhor do que aquele que foi semeado. Ou seja, sepultado. O que é melhor? O pé de milho com as espigas ou os caroços que eu plantei? O pé de milho com as espigas, não é não? É isso a reflexão que Paulo está trazendo. Ela é muito melhor o estado pós-morte, né, porque vai ser ressuscitado, ou pós-ressurreição, do que antes. É muito melhor. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Olha, ele faz lá na agricultura, que era uma linguagem comum da época, que ficava fácil das pessoas entenderem. Agora ele
faz a comparação, né? A analogia. Ó, assim é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Quando ele fala de semear o corpo, ele está falando o quê? Enterrar. Vai ficar bem claro, certo? É a sepultura, vai enterrar a pessoa lá na corrupção, no pecado, coisas drásticas, né, na nossa vida, da forma miserável que nós somos. Mas na ressurreição é outra história. É um novo corpo, incorruptível, em glória, poder e força espiritual, totalmente diferente desse corpo miserável que nós temos. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Quem é o último Adão? Né? Cristo, né? O último Adão. Poderíamos dizer que, não falando de uma pessoa só, expandindo o pensamento, poderíamos dizer que somos nós também, o último ser humano? O primeiro Adão foi pecador, o último Adão não é mais pecador, né? É um espírito vivificante. Nós atribuímos sempre a Cristo, né, essa expressão, o último Adão é Cristo, ele é espírito vivificante, ele traz vida, certo? Eu estou dizendo que a gente pode ampliar a ideia, não estou dizendo que é a interpretação literal do texto, ampliar a ideia e nos colocarmos aqui como o segundo, as primícias não é Cristo? As primícias dos que dormem? E os que vêm depois de Cristo? Somos nós. Não é assim que ele diz? Cristo são as primícias e nós viemos depois de Cristo. Nós, os que cremos, depois que nós recebemos a Cristo, somos ressuscitados, então nós não vamos mais morrer. Assim como Cristo foi as primícias, nós viremos depois, né, de ressuscitar para não morrer mais, certo? Mas não é o primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. É isso que acontece com a nossa vida, né? Primeiro nós nascemos de forma natural, da nossa mãe, e depois da forma espiritual, quando você nasce de novo. Aí você nasce de forma espiritual. E na ressurreição é isso que ele está dizendo que vai acontecer, né? Esse novo corpo espiritual, um corpo incorruptível e imortal, de glória. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Nós teremos um corpo como se, vou usar essa expressão, semelhante ao de Cristo. Corpo semelhante ao de Cristo. Em que sentido? Um corpo espiritual. Não é só o espírito, não. É um corpo espiritual. Que é um corpo que não peca, não envelhece, não morre, não adoece, não sofre, porque está na glória eterna, na presença de Deus. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério, nem todos morreremos, né? Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Vocês lembram que quando a gente era criança, né? Pouco tempo atrás, né? Pouco tempo, né? Quando a gente era criança, as pessoas diziam pra gente: rapaz, a única certeza que você vai ter na vida é a... Não é isso? Mas a Bíblia não ensina isso. Foi pausa para reflexão. No versículo, presta atenção, que ele diz: nem todos morreremos. Então você sabe se vai morrer? Não. Porque se Jesus voltar hoje, nós não vamos morrer. Entenderam? Essa história que a única certeza que a gente tem na vida é a morte? Não, não é. Você não sabe se vai morrer. Mas você sabe que vai ser transformado. Isso aí você pode dizer que vai. Se você creu em Cristo, você pode afirmar com certeza: eu serei transformado. Morto, não sei. Se eu serei morto. Entendeu? A Bíblia ensina coisas fantásticas.
A gente aprende quando criança algumas verdades que nos ensinam como verdade, que a gente às vezes leva para a vida inteira achando que aquilo é verdade, e às vezes a gente dá a vida por aquilo. Leia a Bíblia, que você vai aprender o que realmente é verdade, segundo a ótica de Deus. Nem todos morreremos, mas transformados sim, todos seremos. Se você creu, você será transformado. Às vezes eu brinco com a minha esposa, né? Que eu fico preparando ela para eu morrer antes dela, né? No sentido de se eu morrer antes, que eu não sei, né? Aí, não, meu filho vai morrer não, nós vamos ser arrebatados. Eu digo, vamos, com certeza. Ou eu vivo, ou na sepultura vou ser arrebatado do mesmo jeito, né? Não se preocupe, no arrebatamento a gente vai se encontrar, né? Só não vai dar tempo da gente se cumprimentar, porque é no abrir e fechar de olhos. Mas no arrebatamento todos seremos arrebatados naquele dia. Ele diz, ó, todos serão transformados. Essa transformação vai acontecer quando? Na ressurreição dos salvos. É algo tão rápido, irmãos, tão rápido, que você vai ser ressuscitado e transformado. No abrir e fechar de olhos. Você já pensou no poder de Deus? Quantos anos a ciência passou estudando para inventar um tal do negócio de clone? E Deus vai fazer assim, um clone, vamos dizer, né? Um clone eterno, assim, ó. No abrir e fechar de olhos. De todos os seres humanos que creram. Ó. Dá para imaginar o poder de Deus? É esse Deus que nós cremos. É o Deus do impossível. É o Deus que tem todo o poder de fazer coisas inexplicáveis, fazer coisas que a ciência passa séculos estudando e às vezes não descobre. Ainda hoje estão descobrindo espécies novas de animais. Espécies novas, ó. Deus criou há 6.000 anos atrás, 7.000 anos atrás. Estava tudo na criação. Só que o ser humano é tão finito, tão limitado, que 6, 7.000 anos depois ainda está descobrindo aquilo que Deus fez assim, ó. Num piscar de olhos, né? Podemos dizer assim. Que criar tudo que Deus fez em 6 dias, num piscar de olhos. E ele fez em 6 dias por quê? Não é porque Deus não tinha poder de fazer tudo numa hora só. Vai pensando. Ele quis ensinar o ciclo da vida. Mas Deus podia ter feito tudo assim, ó. Haja tudo. Mas não, ele fez de forma organizada, né? Cada coisa na sua sequência, no seu tempo. Eis que vos digo um mistério. Vamos dizer todos juntos esse versículo? Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quem escreveu 1 Coríntios? Quando ele diz, e nós seremos transformados. Nós é a primeira pessoa do singular ou do plural na língua portuguesa? Do plural. Quando eu digo assim, nós viajaremos, eu estou dizendo eu e vocês, não é? Eu e mais alguém, as pessoas para as quais eu estou falando. Paulo estava escrevendo para a igreja onde? Em Corinto. Então ele diz assim, nós, eu, Paulo e vocês da igreja de Corinto, não morreremos, seremos transformados. Estão entendendo o que Paulo quis dizer? Trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós temos a esperança que Jesus vai voltar no nosso tempo. Nós ainda estaremos vivos, seremos apenas transformados, não seremos mortos. Nós nos encontraremos com Cristo antes de ir para a sepultura. Não é isso que Paulo está dizendo ou não? Eu estou entendendo isso. Paulo está dizendo isso. Nós estaremos vivos no dia que Jesus voltar. Paulo está vivo? Não. Jesus já voltou? Não. Isso quer dizer o quê? Que nenhum ser humano da terra sabe quando Jesus voltará. O apóstolo Paulo, o homem de Deus, escreveu 13 livros do Novo Testamento. Um homem, olha, exemplo para todos nós. Tinha a esperança que Cristo voltaria no tempo dele. Voltou? Não. Então eu posso dizer que Jesus vai voltar no meu tempo? Não. Eu não digo. Mas é porque você não quer que Jesus volte? Não. É porque Paulo errou, imagine eu. Não posso me comparar com Paulo. Né? Então, errou nesse sentido, né? Que ele esperava que ia acontecer. Ele disse, nós seremos. Se você olhar o verbo ser,
está no futuro do indicativo. Ele estava crendo que era algo certo. Mas não aconteceu. Isso, exatamente. É por isso que eu digo, ele tinha esperança, mas ele errou. Porque Jesus não voltou no tempo dele. Irmão, então você não crê na volta? Creio piamente que vai acontecer. Quando? Não sei. Você arrisca dizer que é no seu tempo? Não. E Paulo, há 2000 anos atrás, estava esperando já. Isso quer dizer que eu não devo esperar a volta de Cristo? Não, estou dizendo isso não. Irmão, vou desanimar, então não vou esperar Jesus voltar. Que Paulo... Não estou dizendo isso não, irmãos. Pelo amor de Deus. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós não podemos arriscar dizer que Jesus vai voltar. Quando eu digo nós, eu estou dizendo eu. Eu não arrisco. Eu queria que Jesus voltasse hoje. Glória a Deus, aleluia, amém. É o meu desejo todo dia que Jesus volte. Mas eu posso dizer para os irmãos, Jesus vai voltar na nossa era. Não posso. Até posso, né? Que tudo pode, mas eu não devo dizer. É porque assim, irmãos, eu tenho uma mente meio esquisita, sabe? A minha mente funciona assim, muito realista. Eu não gosto de iludir as pessoas. Não adianta eu alimentar em vocês, Jesus vai voltar no nosso tempo. E vocês viverem naquela, Jesus vai voltar. E rapaz, a morte está chegando, Jesus não voltou, e agora? Não. Eu sou realista. Eu não vou dizer para vocês que Jesus vai voltar no nosso tempo, porque eu não posso nem dizer a data. Eu não posso dar um tempo. Eu não posso. Eu não devo fazer isso. Poder até eu posso, né? Mas não devo fazer. Isso é uma prudência minha. Eu entendo para mim que isso é prudente. Agora, eu sou contra os pastores que dizem, irmão, se prepare que já vai voltar na nossa era. Sou contra, não. Cada um diz o que quer, né? Eu estou dizendo para os irmãos o meu posicionamento com relação a isso. Eu digo para os irmãos, se preparem para a volta de Cristo. Jesus pode voltar a qualquer momento. E, inclusive, ele vai voltar na nossa era, nos nossos dias. Não sei. Como eu não sei o dia, eu não vou iludir a igreja. Entenderam? Esse é o meu raciocínio. Por isso que eu digo, a minha mente é esquisita. Até a minha esposa, às vezes, tem dificuldade de entender. Eu digo, não se preocupe. É por isso que eu falo demais para ela. Eu falo pouco com os irmãos, que eu sou tímido, né? Meio fechado. Mas para minha esposa, eu converso muito os meus pensamentos para ver se ela me entende. Que a minha mente é esquisita mesmo. Certo? Eu gosto de ser bem realista, bem franco, bem sincero para as pessoas. Não gosto de enganar e iludir ninguém. Não estou dizendo que os pastores que dizem que Jesus vai voltar na nossa era estão enganando as pessoas, não. Cada um tem uma forma de comunicar as suas verdades no que ele crê. A forma de eu comunicar é o que a minha mente entende que eu não estou te enganando. Não estou te iludindo. Essa é a minha forma de comunicar as coisas. Por isso que eu não digo para os irmãos, Jesus vai voltar nos nossos dias. Sei lá, vai se ele passar mais 2000 anos. Aí vão dizer, o irmão está mentindo, né? Não está escrito o dia que ele vai voltar. Diz que ele vai voltar. Seremos transformados. Beleza, vai acontecer. Quando? Não sei. Pode acontecer hoje? Amém, aleluia, se acontecesse, né? Pode acontecer amanhã? Daqui a 10 anos? Daqui a 100, 200, 2000 anos? Não sei. Irmão, as profecias estão se cumprindo. Graças a Deus, é sinal que Deus é fiel. Graças a Deus que estão se cumprindo. É sinal que eu crio num Deus verdadeiro, que cumpre a sua palavra. Mas quer dizer que Jesus vai voltar hoje? Não sei. É uma incerteza. Certo? Nós nunca podemos datar, nem dar o dia exato e nem a época exata. Eu não corro esse risco. Não corro. Porque é algo muito sério. Muito sério isso aqui. Por quê? Vou explicar por quê. Que eu faço dessa forma. Vou tentar dar um exemplo. O irmão Leonardo, eu digo para ele, irmão, Jesus vai voltar na nossa era, irmão. Pode voltar a qualquer momento. Aí o Leonardo, né, o entusiasta do evangelho, rapaz, que glória, então nós vamos para o céu é cedo. Vou nem fazer plano para o futuro. Estudar para quê? Trabalhar para quê? Casar para quê? Ter filho para quê? Se Jesus pode voltar na nossa era. Eu queria ir para o céu. Aí o Leonardo chega a 80 anos de idade, sem estudo, sem trabalho, sem mulher, sem filho, esperando Jesus voltar. Estão entendendo? Por isso que eu digo, a minha mente é esquisita. Porque ela pensa lá na frente, ó. Eu raciocino isso. Se eu disser para a pessoa que Jesus vai voltar na nossa era, a pessoa não vai se preparar para o futuro. São todos que vão agir assim? Não, mas alguns vão agir dessa forma. Eu vou me preparar para o futuro para quê? Se o pastor disse que Jesus vai voltar na nossa época, eu vou para o céu, eu queria ir para o céu. E vai deixar de viver aqui na terra? Não pode. Nós temos que viver na terra esperando Cristo voltar hoje.
mas não deixar de fazer planos para o futuro. Porque não é pecado e não é errado eu planejar o futuro. Entendeu? Então, por isso que eu penso dessa forma. Eu incentivo, irmãos, faça planos para o futuro e espere Jesus hoje. Todos os dias espere Cristo. Se prepare para se encontrar com Cristo todos os dias. Porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Mas não posso dizer quando que ele vai voltar. Não sei se ficou claro, né? Mas é a forma que eu penso e eu entendo que para tentar incentivar a igreja a viver uma vida cristã que agrade a Deus todos os dias. Se preparar para que, se Jesus também não voltar hoje, eu continue a minha vida com Deus diariamente. Viu, irmão? Então pode estudar, trabalhar, casar e ter filho. Pode encher a igreja, viu? Versículo 53 diz, uma explicação, né? Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. Por isso que eu falo, é um corpo incorruptível e imortal. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Quem nos deu a vitória? Foi Cristo. Quando ele ressuscitou dos mortos, ele disse, eu venci a morte e também darei essa vitória aos que creem em mim. Onde está, ó morte, a tua vitória? Agora é um desafio, né? Cadê a tua vitória? Cadê a tua força? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por intermédio da minha igreja, não é por intermédio das minhas obras, não é por intermédio dos meus santos. É por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção que não está dizendo do nosso Salvador Jesus Cristo. E tem diferença, irmão? Qual a diferença? Salvador para Senhor. Salvador é aquele que salva, não é não? E Senhor é aquele que manda. É o nosso dono. Entendeu? Então nós temos que crer em Jesus como Senhor da nossa vida. Como nosso dono. Ele é quem manda em nós. Rapaz, mas ser mandado por Jesus, rapaz, é bom demais. Hein? Nós somos mandados por homem da terra. Quando arrumamos um emprego, o patrão é quem manda. Ao ser mandado por Cristo, o Filho de Deus, que me amou e morreu por mim, é uma honra ser mandado por Ele. É uma honra. Um privilégio muito grande. Então, você tem que crer em Jesus como Senhor, não somente como Salvador. Como Salvador, todo mundo quer Jesus. Agora, como Senhor, são poucos. Ó. Tá vendo? Quantos habitantes tem aqui na cidade? 45? Ou é mais? Só na sede, alguém sabe quantos habitantes tem só na sede? Não, né? Então, botar 20 mil só, né? Botar aqui 20 mil, está espalhado por aí. 20 mil pessoas. Aqui não tem 50. Não, irmão, mas tem as outras igrejas. Sai juntando tudinho para ver se tem 1000 pessoas na igreja hoje. Nas igrejas da cidade inteira. 1000. De 20 mil só na sede. Veja se tem 1000 pessoas nas igrejas. Agora os bares estão lotados, as festas estão lotadas, os forró dos velhos estão lotados. Porque não querem Jesus como? Esse é o problema. Aí se você perguntar, mas você quer ir para o céu? Eu quero ir para o céu. Você crê em Jesus como Salvador? Creio. Mas a diferença está ali, ó. É Senhor. Você tem que ter Jesus como Senhor da sua vida. E ele conclui, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então Deus é quem nos salva e Ele é quem abençoa o nosso trabalho no Senhor. Se eu trabalhar no Senhor, Ele vai fazer com que esse trabalho não seja vão. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos dê um espírito quebrantado cada dia para esperar a volta de Cristo todos os dias. Todos os dias. E planejar a minha vida cristã nessa terra para a glória dEle. Para que nós possamos glorificar o nome dEle todos os dias. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor sobre nós. Pedimos perdão por nossos pecados. Te agradecemos pela Tua palavra, que nos ensina o caminho da salvação, a vida eterna. E pedimos, Senhor Deus, cada dia que possamos ser quebrantados pelo poder da Tua santa palavra. E possamos nos submeter ao Senhor, Pai, para a glória do Teu santo nome.
Pedimos as bênçãos do Senhor pela semana, vitória sobre o mal e sobre o pecado. E oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. As crianças vão apresentar? Podem chegar.